Pierre Nora, O Retorno do Fato, 1972. A chamada história contemporânea tem como base duas imagens contraditórias. Filha degenerada de uma história mais nobre, a da Antiguidade, da Idade Média e dos tempos modernos, e condenada a ir vivendo à sua sombra, soberana e inspiradora de qualquer interrogação sobre o passado, digna do interesse geral, visto que é depositária dos segredos do presente. Nenhuma dessas imagens é completamente falsa. É verdade que a história contemporânea ainda não encontrou nem sua identidade nem sua autonomia. Fruto da história puramente francesa, nasceu das reformas que Victor Duruy introduziu no ensino secundário, fazendo justiça à censura imposta à história nacional pela Revolução. Esses 3/4 de século não foram senão uma sequência, a duração da vida de um homem a partir da qual os métodos científicos em vias de elaboração tinham poucas apreensões. No mesmo sentido, novas circulares poderiam também legitimamente fazê-la partir do início da Terceira República, da Primeira Guerra Mundial ou da Segunda. Em nenhum caso, o princípio de continuidade seria atingido. Contudo, nenhuma época se viu, como a nossa, viver seu presente como já possuído de um sentido histórico. E somente isso seria suficiente para dotá-la de uma identidade, para libertar a história contemporânea de sua imperfeição. As guerras totais e as transformações revolucionárias, a rapidez das comunicações e a penetração das economias modernas nas sociedades tradicionais. Em resumo, tudo o que se costuma entender por mundialização assegurou uma mobilização geral das massas que, por trás do fronte dos acontecimentos, outrora representavam os civilizados da história, ao passo que os movimentos de colonização, logo depois da descolonização, integravam a historicidade de tipo ocidental sociedades inteiras que, ainda ontem, dormiam o sono dos povos sem história ou silêncio da opressão colonial. Esta vasta democratização da história, que fornece ao presente sua especificidade, possui sua lógica e suas leis. Uma delas, a única que aqui desejamos isolar, é que a atualidade, essa circulação generalizada da percepção histórica, culmina num fenômeno novo, o acontecimento. Seu aparecimento parece datar do último terço do século XIX, ou seja, entre a guerra de 1870 e o incidente de Fachada, na França, entre a Comuna e o caso Dreyfus. É impossível não colocar em relação o acontecimento rápido desse presente histórico, feito do sentimento de participação das massas no destino nacional, com o esforço de uma geração de historiadores positivistas para criar, no mesmo momento, uma escola histórica propriamente científica. Ora, todo o trabalho dos positivistas consistiu precisamente, por um lado, em fundamentar a história no estudo do passado, cuidadosamente separado do presente, e, por outro, em movimentar esse passado por um encadeamento contínuo de acontecimentos. Abre aspas, a história só nasce para uma época quando esta está completamente morta. O campo da história é o passado, fecha aspas. Animada pela ambição de transportar para o campo das ciências sociais os métodos das ciências experimentais, essa equipe de historiadores não procurou senão atestar cientificamente um fato, reconstruí-lo pacientemente para retomar todo o passado através de uma série de acontecimentos constituídos por uma reunião de fatos e remeter a descontinuidade de acontecimentos únicos à cadeia de uma causalidade contínua. Tudo se passa, portanto, como se os positivistas tivessem emprestado ao presente o principal elemento daqueles que deviam modelar sua visão, mas para rejeitar sua validez exclusiva no passado. Como se tivessem eles, para quem o historiador não deveria ser de tempo algum, nem de país algum, acusado
o acontecimento inesperado do presente, mas para exercitar inconscientemente seus perigos, não permitindo ao acontecimento o direito de cidadania senão num passado inofensivo. A partir da condição de que o presente, dominado pela tirania do acontecimento, foi proibido de residir na história, ficou entendido que a história seria construída sobre o acontecimento. As modalidades dessa distribuição, as consequências desse choque de civilização, por mais importantes que sejam, não nos concernem aqui. O essencial para definir esse estatuto do acontecimento é marcar essa transposição. Os positivistas sacrificaram com o selo da ciência, ao mesmo tempo que inauguraram uma tradição que fazia do historiador o grande ordenador do acontecimento. O Pigmalião, que lhe confere ou não o dignus is intrare, no momento em que 1. A produção do acontecimento. É aos mass media que se deve o reaparecimento do monopólio da história. De agora em diante, esse monopólio lhes pertence. Nas nossas sociedades contemporâneas, é por intermédio deles e somente por eles que o acontecimento marca a sua presença e não nos pode evitar. Mas não é suficiente dizer que se colam ao real a ponto de se tornarem sua parte integrante e que nos restituem sua presença imediata, quando abraçam os contornos e peripécias, quando fazem parte do cortejo inseparável. Imprensa, rádio, imagens não agem apenas como meios dos quais os acontecimentos seriam relativamente independentes, mas como a própria condição de sua existência. A publicidade dá forma à sua própria produção. Acontecimentos capitais podem ter lugar sem que se fale deles. É o fato de apreendê-los retrospectivamente, como a perda do poder por Mao Tse-tung após o grande passo à frente, que constitui o acontecimento. O fato de terem acontecido não os torna históricos. Para que haja acontecimento, é necessário que seja conhecido. É porque as afinidades entre tal tipo de acontecimento e tal meio de comunicação são tão intensas que eles nos parecem inseparáveis. Como não colocar, por exemplo, a difusão de uma imprensa de grande tiragem, a constituição de uma classe média de leitores pela instrução primária obrigatória e a urbanização do fim do século XIX em relação com os escândalos do início da Terceira República, o caso do Canal do Panamá, a importância dada à vida política e parlamentar, a querela sobre a secularização, a rivalidade das nações europeias, em resumo, com o próprio sistema que reveste a vida pública. Dessa forma, o caso Dreyfus talvez constitui, na França, a primeira irrupção de um acontecimento moderno. O protótipo dessas imagens de Epinal saídas armadas do ventre das sociedades industriais e cujos exemplares a história contemporânea não cessará de reproduzir a partir de uma matriz comparável. Rumores iniciais, exploração do silêncio por uma imprensa de oposição de direita, paralisia insistente da informação oficial. Não há caso Dreyfus. Comprometimentos adivinhados na esfera do poder, racismo popular, implicação de dois grandes corpos dos mais considerados, o Exército e a Justiça, num momento crítico para o regime republicano, grandes princípios abstratos afrontados em torno de uma só cabeça, dicotomia do mundo em bons e maus, suspense alimentado por falsos documentos e confidências em cadeia, apelo à opinião por meio de carta aberta e manifestos, aparecimento significativo do neologismo de intelectual que mostra uma nova função social mediadora da opinião de massa. O caso Dreyfus teve tudo da imprensa e tudo lhe forneceu. Seu papel não foi diminuído pela concorrência. A ela se deve a volta de um tipo de acontecimentos, aqueles onde
os fatos se escondem e demandam a crítica da informação, a confrontação de testemunhos, a dissipação do segredo mantido pelos desmentidos oficiais, o colocar em questão princípios que apelam à inteligência e à reflexão, o apelo obrigado a um saber prévio que somente a imprensa escrita pode fornecer e recordar. Pois do jornal local ao diário nacional, do órgão de grande tiragem ao semanário de opinião, somente a imprensa dispõe de uma gama de virtualidade sem rival, um leque excepcionalmente rico de manipulação da realidade. Dessa forma, a guerra da Argélia não pertence inteiramente à imprensa, mas episódios particulares, como o problema das torturas ou a narrativa das negociações, continuam especialmente agregados a ela. Todo Watergate, na sua fase divulgadora, deve-se à imprensa, antes de passar, na sua fase judiciária, à televisão. Outros fenômenos históricos, ao contrário, dependem do rádio. Uma boa parte do período de entreguerras e a Segunda Guerra Mundial foram percebidas auditivamente. Uma certa época da história contemporânea começa com as conversas democráticas inauguradas por Roosevelt, com os discursos fulminantes de Nuremberg, que a televisão no estrangeiro talvez tivesse matado pelo ridículo ou pela certeza de suas consequências. Uma outra começa para os árabes, com os discursos de Nasser. Ainda uma outra para o Congo dos anos 60, onde era suficiente a um homem de Estado negro estar em vias de afirmar, através das ondas, que teria tomado o poder para que o poder lhe pertencesse efetivamente. Palavra radiofônica que funciona em diferentes níveis. É ela, antes de mais nada, quem assegura a importância do acontecimento, caracterizada pela quantidade de palavras que ele desencadeia. Voz que informa, explica, comenta, critica, parafraseia, extrapola, conjectura, eco público de conversações privadas e, às vezes, veículo único da modernização. Frantz Fanon mostrou o papel revolucionário desempenhado pela voz dos árabes na Argélia em guerra, e sabemos qual instrumento de penetração da história o transistor continua a desempenhar no continente africano. Mas é a própria história, pela voz de seus atores, que o rádio permite falar, reativando dessa forma, numa vasta escala, o mais poderoso motor da história desde os profetas e os oradores gregos. Os média transformam em atos aquilo que não teria sido senão palavra no ar. Dão ao discurso, à declaração, à conferência de imprensa, a solene eficácia do gesto irreversível. Maio de 1968, como sabemos, foi o Festival da Palavra Agitadora. Todas as formas coabitaram para constituir o próprio acontecimento. Palavra de líderes e palavra anônima, palavra mural e palavra verbalizada, palavra estudantil e palavra operária, palavra inventiva ou criativa, palavra política, poética, pedagógica ou messiânica, palavra sem palavras e palavra bruto. Desde a noite das barricadas do Quartier Latin, onde os transistores repercutiam instantaneamente nos 4 cantos da província noturna os incidentes que se tornavam um acontecimento, até o discurso de 30 de maio do general de Gaulle, que não apareceu na televisão, mas cuja voz olímpica encerrou precisamente o acontecimento. Se tipos de acontecimentos, como a invasão de Praga, as conferências de imprensa política ou o desembarque na Lua, nos parecem irredutivelmente ligados à imagem e nos parecem que deveriam sê-lo em maior grau, não deveríamos concluir a partir daí que a televisão seja assimilável à panfactualidade. Mas ela fornece à democracia do acontecimento um passo decisivo. Inicialmente porque o pequeno número de canais e sua atual falta de diferenciação assegura a menor dispersão possível do relatório. Há vários meios de comentar os Jogos Olímpicos, existem muito poucos de mostrá-los. E cada um sabe que se trata de uma montagem e, portanto, de uma escolha orientada de imagens. Prevalece a impressão do vivido mais perto. Cada um é apanhado, mal ou bem, só
ou em grupo, sempre desprovido pela novidade televisada que marca o desconhecido e com uma crítica acerca. A televisão é para a vida moderna o que era o campanário para a aldeia, o ângelus da civilização industrial, mas portadora de uma palavra imprevista. É, como disse McLuhan, um média frio, aquele que, entre todos, fornece a domicílio e sem esforço a mais intensa participação. Essa participação, se ousamos dizer, sem participação, essa mistura exata de distância e intimidade, que é para as massas a forma mais moderna e geralmente única de que dispõe de viver a história contemporânea. Nos dois sentidos do termo, o acontecimento é projetado, lançado na vida privada e oferecido sob a forma de espetáculo. A mass média, dessa forma, fizeram da história uma agressão e tornaram o acontecimento monstruoso. Não porque sai, por definição, do ordinário, mas porque a redundância intrínseca ao sistema tende a produzir o sensacional, fabrica permanentemente o novo, alimenta uma fome de acontecimentos. Não que os crie artificialmente, como desejariam fazer crer os poderes quando têm interesse em suprimir o acontecimento, ou como poderiam fazer crer certas performances de uma informação ébria com seus novos poderes, tal como a célebre emissão de Orson Welles sobre o desembarque de marcianos. A própria informação segrega seus anticorpos e a imprensa escrita ou falada no seu conjunto teria como efeito, antes de tudo, limitar o desencadeamento de uma opinião selvagem. Assegura aos média uma posição crescente sobre os acontecimentos. Mas o sistema de detecção constituído pelos mass média não pode senão favorecer a eclosão de acontecimentos maciços, esses vulcões da atualidade que recentemente tomaram ímpeto com a Guerra dos 6 Dias, maio de 68, a invasão de Praga, a partida do general de Gaulle e sua morte, ou a alunissagem americana, acontecimentos monstros que se repetem e se repetirão, na verdade, sempre mais frequentes. É para o historiador que monstruoso o acontecimento moderno se apresenta mais vantajoso, pois de todos aqueles que lhe dizem respeito, é o mais despojado. O acontecimento permaneceria, no sistema tradicional, privilégio de sua função. Ele era quem lhe fornecia seu lugar e seu valor, e nada penetrava na história sem seu consentimento. De agora em diante, o acontecimento oferece-se a ele do exterior, com toda a força de um dado, antes de sua elaboração, antes do trabalho do tempo. E mesmo com muito mais força na medida em que os média impõem imediatamente o vivido como história e que o presente nos impõe em maior grau o vivido. Uma imensa promoção do imediato ao histórico e do vivido ao lendário opera-se no momento mesmo em que o historiador se encontra confuso nos seus hábitos, ameaçado nos seus poderes, confrontado com o que se aplicava em outro lugar a reduzir. Mas trata-se do mesmo acontecimento? 2. As metamorfoses do acontecimento. Na medida em que efetivamente o acontecimento se tornou intimamente ligado à sua expressão, sua significação intelectual, próximo de uma primeira forma de elaboração histórica, esvaziou-se a favor de suas virtualidades emocionais. A realidade propõe, o imaginário dispõe. Para que o suicídio de Mary Monroe possa tornar-se um acontecimento, é necessário e é suficiente que milhões de homens e mulheres possam ver nele o drama do Star System, a infeliz vencedora que se escondia por trás da super vedeta, a estratégia da beleza interrompida, a infelicidade da existência mais dissimulada, a futilidade de qualquer sucesso. E os maiores incêndios escapam frequentemente a quem ateou a menor fagulha. O acontecimento aproximou-se do fato cotidiano, nascido ele próprio no interior do século XIX, onde se elaborava a sociedade industrial.
A diferença entre os dois fenômenos é teoricamente bastante nítida. O acontecimento pertence, por natureza, a uma categoria bem catalogada da razão histórica. Acontecimento político ou social, literário ou científico, local ou nacional, seu lugar se inscreve nas rúbricas dos jornais. Mas no interior de sua categoria bem marcada, o acontecimento se faz assinalar por sua importância, a novidade da mensagem, tanto menos indiscreto quanto menos banal. O fato cotidiano ocupa um lugar simetricamente inverso, afogado no que se encontra espalhado, fora de categoria, consagrado ao inclassificável e ao que não é importante. Remete, por outro lado, a um conteúdo estranho, a um contexto de convenções sociais, pela lógica de uma causalidade seja corrompida, do tipo, uma mãe assassina seus 4 filhos, seja trocada, do tipo, um homem morde seu cão. É essa relação teórica que se esfuma. Não que não haja mais diferença entre o fato cotidiano e o acontecimento, mas sobre qualquer acontecimento no sentido moderno do termo, o imaginário de massa quer poder enxertar qualquer coisa do fato cotidiano. Seu drama, sua magia, seu mistério, sua estranheza, sua poesia, sua tragicomicidade, seu poder de compensação e de identificação, o sentimento da fatalidade que o acompanha, seu luxo e sua gratuidade. O imaginário pode, dessa forma, apropriar-se de qualquer fato cotidiano. O caso Dreyfus, como maio de 68, e fazê-lo atravessar pelas mudanças de acontecimentos sucessivos o cabo do acontecimento mais maciço, no momento mesmo em que a história faz sentir sua degradação em fatos cotidianos. O acontecimento é o maravilhoso das sociedades democráticas, mas a própria integração das massas teve por efeito integrar também o maravilhoso. A literatura popular e operária de antes da metade do século XIX mostra que o fantástico tradicionalmente tomava seus elementos do extramundo. No presente momento, é a própria sociedade industrial que os fornece. Dessa forma, obtém-se um efeito de sobremultiplicação quando as performances da sociedade tecnocrática parecem precisamente imitar os temas do fantástico tradicional. Foi o caso, por exemplo, a primeira alunissagem americana. Tudo aí obedecia ao contraste explorado legitimamente pelos organizadores desse show interplanetário. Inimaginável demonstração do poderio técnico realizado com essa precisão completamente onírica, superseleção dos 3 heróis com identificações com o físico de Superman das histórias em quadrinhos, utilização da estética futurista do Len, de onde emergiam na televisão escafandros livres do peso da terra, contraste entre a imensidão dos meios financeiros, humanos, políticos e a fragilidade dos reflexos físicos e nervosos de 3 simples homens. O imaginário fundamentado no superpoderio científico do mundo moderno, alimentando-se aqui do mais antigo sonho da humanidade. Instância do real, instância informadora, instância consumidora caminhando ao mesmo tempo. O desembarque na Lua foi o modelo do acontecimento moderno. Sua condição devia-se à retransmissão direta pelo Telstar. A rapidez da retransmissão, sem dúvida, não é a causa suficiente da transformação do acontecimento, mas sem dúvida a causa necessária. Vimos isso demonstrado quando a luta de boxe Cassius Clay Frazier, que foi um acontecimento em todos os países onde a televisão a retransmitiu diretamente, mas não na França, que só viu a retransmissão posteriormente. Abolindo os prazos, desenvolvendo a ação incerta sob nossos olhos, miniaturalizando o vivido, o direto acaba por arrancar ao acontecimento seu caráter histórico para projetá-lo no vivido das massas. E para restituí-lo sob a forma de espetáculo. A teatralidade própria
a tantos acontecimentos contemporâneos é assegurada pela publicidade? Ou, pelo contrário, é a transmissão direta que lhe confere essa dimensão? Mas, de qualquer forma, a democracia do acontecimento e a espetacularidade progrediram no mesmo movimento. A história contemporânea poderia simbolicamente iniciar-se com as palavras de Goethe: "Avalme", abre aspas, "e vós podereis dizer, eu aí estava", fecha aspas. O próprio do acontecimento moderno encontra-se no seu desenvolvimento numa cena imediatamente pública, em não estar jamais sem repórter, espectador, nem espectador repórter, em ser visto se fazendo, e esse voyeurismo dá à atualidade tanto sua especificidade com relação à história, quanto seu perfume já histórico. Daí essa impressão de jogo mais verdadeiro que a realidade, de divertimento dramático, de festa que a sociedade dá a si própria através do grande acontecimento. Todo mundo e ninguém toma parte, pois todos formam a massa da qual ninguém pertence. Esse acontecimento, sem historiador, é feito da participação afetiva das massas, o só e único meio que elas têm de participar na vida pública, participação exigente e alienada, voraz e frustrada, múltipla e distante, impotente e, portanto, soberana, autônoma e teleguiada, como essa impalpável realidade da vida contemporânea que se chama opinião. Essa história espera seu Clausewitz para analisar a estratégia do acontecimento total que, como a guerra, recrutou os civis. Não há mais retaguardas da história, da mesma forma que não há frente única onde combateriam os militares. O fosso que tradicionalmente separava dois mundos, os dominantes e os dominados, da informação, duas culturas, erudita e popular, tende a desaparecer. Ou, melhor dizendo, uma hierarquia mais estável se estabelece no interior do mundo da informação, no universo dos média. No mundo onde ninguém está completamente sem saber nem poder, se não fosse através do sufrágio universal, ninguém teria sobre o acontecimento um monopólio permanente. Os média parecem fazê-lo dizer, como os sinos de John Donne, abre aspas, não perguntes por quem ele dobra por ti, fecha aspas. Foi para todos que de Gaulle pronunciou o apelo de 18 de junho, mesmo se poucos o ouviram. É para todos que um campeão de esqui ultrapassa um recorde nas altitudes solitárias. Para todos que um carro de combate israelense se afunda no deserto. A publicidade é a lei de bronze do acontecimento moderno. E eis que no mesmo movimento a informação se acha condenada a ser total. Condenação tão mais rigorosa no caso em que ela cessa, é seu silêncio que se torna um acontecimento. Os nigerianos interditando aos repórteres o acesso à Biafra invadida, a Indonésia massacrando 1 milhão de comunistas sob a indiferença do mundo capitalista, acrescentam uma significação complementar ao trágico de cada um desses acontecimentos. O fato de os processos de Leningrado terem ocorrido ao mesmo tempo que os processos de Burgos e nas mesmas portas fechadas influenciou a corte na sua manifestação. O locutor, que logo após a morte de Gaulle não tivesse anunciado prontamente, abre aspas, o general de Gaulle morreu ontem à tarde, fecha aspas, teria criado os primeiros passos de um acontecimento político. O fato de os chineses não terem conhecido a alunissagem americana é um acontecimento para o universo não chinês. A lei do espetáculo é a mais totalitária do mundo livre. Esquartejada dessa forma entre o real e sua projeção espetacular, a informação perdeu sua neutralidade de órgão de simples transmissão. Ela não era, por natureza, apesar das distorções superiores, senão uma correia de transmissão, um ponto de passagem obrigatório. O acontecimento era emitido, transmitido, recebido.
Daí a narrativa, que fazia passar o acontecimento de um meio onde já se encontrava morto a um meio onde estava amortecido, numa grande gradação tradicional dos mais advertidos aos menos informados. A informação remetia a um fato da realidade que lhe era estranho, que ela significava, qualquer que seja a tecnicidade do sentido que lhe dermos. A informação, com maiúsculo, funciona em princípio sempre como um redutor de incerteza. Permaneceria inteligível se não viesse enriquecer com saber organizado, reestruturar o quadro pré-estabelecido no qual vem inscrever-se. Ora, considerado globalmente, o sistema informativo dos média fabrica o ininteligível. Bombardeia-nos com o saber interrogativo, sem núcleo, sem sentido, que espera de nós seu sentido, nos frustra e nos satisfaz, por sua vez, com sua evidência enfadonha. Se um reflexo de historiador não interviesse, isso seria, nas circunstâncias extremas, se apenas um ruído que confundiria a inteligibilidade de seu próprio discurso. Denominamos sempre em maior número acontecimentos por angústia do tempo plano e uniforme das sociedades industriais, por necessidade de consumir o tempo como objeto, por medo do próprio acontecimento. A própria máquina informativa, por seu peso próprio, exige por seu lado sua alimentação permanente e o confecciona segundo as necessidades de todos os dias. Os títulos de François, por exemplo, fabricam a cada edição acontecimentos cuja maior parte é de natimortos. Não há, então, como pretendia Bursin, pseudo-acontecimentos que postulariam a parasitização de verdadeiros acontecimentos por falsos acontecimentos. O artífice, mas trata-se de artífice, é a verdade do sistema. Melhor é dizer que outrora se tinha necessidade do extraordinário para que houvesse acontecimento e que o acontecimento tende a ser num hoje que, aliás, nada possui de absoluto seu próprio sensacional. Há uma lei de Gresham da informação. A má expulsa a boa. A história contemporânea viu morrer o acontecimento natural, onde poderíamos, idealmente, trocar uma informação por um fato da realidade. Entramos no reino da inflação factual e devemos, bem ou mal, integrar essa inflação no tecido de nossas existências cotidianas. A modernidade segrega o acontecimento. Do contrário das sociedades tradicionais que tinham, de preferência, inclinação a torná-lo raro. O acontecimento vivido das sociedades camponesas era a rotina religiosa, a calamidade climática ou a transformação demográfica, uma não história. Mas os poderes instituídos, as religiões estabelecidas tendiam a eliminar a novidade, a reduzir seu poder corrosivo, a digeri-la através do rito. Todas as sociedades procuram dessa forma perpetuar-se por um sistema de novidades que tem por finalidade negar o acontecimento, pois o acontecimento é precisamente a ruptura que colocaria em questão o equilíbrio sobre o qual elas são fundamentadas. Como a verdade, o acontecimento é sempre revolucionário, o grão de areia na máquina, o acidente que transforma e que prende inesperadamente. Não há acontecimentos felizes, são sempre catástrofes. Mas, para exorcizar o novo, há dois meios. Conjurá-lo através de um sistema de informação sem informações, ou interrogá-lo ao sistema da informação. Países inteiros no leste vivem sob o regime da notícia sem novidade. Leia-se a imprensa, nada de imprevisível. Vida interna do partido, adversários e comemorações esperadas, performances de produção, novidades do Ocidente, recuperadas pela deformação que impressionam pela presunção, ronronar da propaganda. Tudo é feito para esvaziar a informação daquilo que arriscaria colocar em questão a instituição que a emite. Os
hagiógrafos da Idade Média só davam o dia e o mês do acontecimento da vida de um santo, nunca o ano, para escrever esse acontecimento numa eternidade sem memória e, portanto, sem eficácia temporal. O segundo meio de conjurar o novo consiste em fazer dele, até os limites da redundância, o essencial da mensagem narrativa, arriscando-se a dar ao sistema de informação a vocação de destruir a si próprio. É o nosso. Esse estado de superinformação perpétua e de subinformação crônica caracteriza nossas sociedades contemporâneas. O acontecimento exibido não permite mais fazer a parte do exibicionismo factual. Confusão inevitável, mais favorável a todas as incertezas, às angústias e aos pânicos sociais. Saber é a primeira forma do poder numa sociedade de informação democrática. O corolário nem sempre é falso. Quem detém o poder é tido como quem sabe. Daí uma dialética nova, própria a fazer surgir nas nossas sociedades um tipo de acontecimento ligados ao segredo, à polícia, à conspiração, ao rumor e aos ruídos. Pois é, ao mesmo tempo, verdadeiro e falso que não se fala tanto para esconder o essencial, que o sistema que favorece o nascimento do acontecimento é também, mas não apenas, fabricante de ilusões, que tantas confissões dissimulam uma falsidade. Quer se trate, por exemplo, do grande pânico que devastou os campos franceses ou da espionite aguda de 1793, quer se trate da franco-maçonaria associada aos sábios de Sião na época da Revolução Industrial, quer se trate da Internacional Judia sob Hitler, do trotskismo sob Stalin ou do anti-imperialismo nos países descolonizados. É certo que todos esses exutórios e bodes expiatórios utilizados por tantos senhores feiticeiros do poder carismático acompanharam as experiências históricas de participação nova das massas na vida pública, ou seja, no sentido que lhe dava Tocqueville no crescimento da democracia. Acontecimentos que traduzem desastradamente, selvagemente, tanto a irrupção das massas na cena, quanto a profunda frustração das multidões que se lançam sobre um falso saber para compensar sua falta de poder. Multiplicar o novo, fabricar o acontecimento, degradar a informação, são seguramente os meios de se defender. Mas a ambiguidade que se encontra no coração da informação acaba no paradoxo das metamorfoses do acontecimento. O paradoxo do acontecimento. Encontra-se aqui a chance do historiador do presente. O deslocamento na mensagem narrativa nas suas virtualidades imaginárias, espetaculares, parasitárias, tem como efeito assinalar no acontecimento a parte do não factual. Ou melhor, de fazer do acontecimento o lugar temporal e neutro da emergência brutal, insolável, de um conjunto de fenômenos sociais surgidos das profundezas e que, sem ele, continuariam enterrados nas rugas do mental coletivo. O acontecimento testemunha menos pelo que traduz do que pelo que revela, menos pelo que é do que pelo que provoca. Sua significação é absorvida na sua ressonância. Ele não é senão um eco, um espelho da sociedade, uma abertura. Podemos perguntar-nos o que representou, 10 anos depois, a morte de De Gaulle, um ancião diminuído, esquecido. Mas um ano após seu desaparecimento, muito pouco depois que o voto dos franceses o tivesse expulsado e bastante tempo para que eles só sentissem a má consciência e o pesar, no início de um regime que não lhe prestou senão uma homenagem fúnebre e ao qual, nascido dele, seu pai, fez a injúria suprema de nada mudar no testamento lacônico que dirigia contra a Quarta República. Sua morte,
que o inacabado de suas memórias, chance suprema, tornava mais patética, apareceu como a cena involuntariamente mais bem desempenhada do grande ator obcecado com sua saída. Uma morte brutal, mágica, como aquela que cada um deseja intimamente, mas que, nesse caso solene, toma formas lendárias do santo chamado vivo a Deus. Morte que, aos olhos do estrangeiro, arrebatou o último sobrevivente da Guerra Mundial, o aliado da União Soviética, o descolonizador, o amigo dos países árabes, o símbolo do rebelde, o homem que reconheceu a China, em resumo, o homem que significava alguma coisa para cada um dos poderosos do mundo e que, para o povo francês, fazia as pazes com a mais antiga, a mais venerável das tradições do reino, a morte do rei. Mas uma morte que, pelo arranjo da dupla cerimônia, pela oportunidade do momento, capitalizou a monarquia sobre a herança da república, a nostalgia de uma grandeza perdida e uma fugitiva reconciliação nacional. E, enquanto por um ardil da história, a cerimônia de Notre-Dame entronizava, ironicamente, pela segunda vez um homem que se julgava ter demolido os tabus. Foi o nacionalismo francês inteiro que escoltou o cortejo de Colombie. A morte de Gaulle aí dizia providencialmente mais do que toda a sua vida havia expressado. O imediato torna, de fato, a decifração de um acontecimento ao mesmo tempo mais fácil e mais difícil. Mais fácil porque choca de imediato, mais difícil porque se manifesta totalmente de imediato. Num sistema de informação mais tradicional, o acontecimento assinalava por seu próprio conteúdo sua área de difusão. Sua rede de influências era, cada vez mais, definida por aqueles aos quais tocava. Seu traço era mais linear. Se o acontecimento não conseguisse a virtude de se reduzir a uma única de suas significações, não teria a história imediata tido mais dificuldades, ainda no século XIX, com Marx, Tocqueville ou Liga Sarra, mas também com os tantos contadores mais obscuros em se aproximar da análise histórica. Os contemporâneos, mesmo lúcidos, ter-se-iam enganado bastante, tal como hoje, sobre a atualidade. Estando doravante cortados os intermediários, opera-se uma telescopagem e na incandescência das significações ficamos cegos. Sendo uma novidade importante como o assassinato de Kennedy, instantaneamente divulgada, sua vocação à factualidade é imediatamente realizada no universal, mas remete às profundezas da emoção mundial à sua fonte, mais depressa do que desce do círculo dos iniciados para aqueles aos quais poderia eventualmente concernir. E nesse remeter, ela carrega tudo. No acontecimento intransitivo, sem rivais teóricos e sem fronteiras, são os patamares de significação que se imbricam e as constelações explodidas que se misturam. Cercamo-lo melhor pelo exterior. O que é acontecimento e por quê? Pois se ele não é acontecimento, sem consciência crítica, não há, então, acontecimento que, oferecido a cada um, não seja o mesmo para todos. Limites de significações, limites de meios interessados, limites também do tempo. Quando para e o que se torna? As bases do acontecimento, as amnésias coletivas, como aquela que aconteceu contra a Guerra da Argélia, os caminhos subterrâneos acabam por desenhar seus contornos. Estabelece-se dessa forma, entre um tipo de sociedade e sua existência factual, uma estranha reciprocidade. Por um lado, é a sucessão de acontecimentos que constitui a superfície contínua da sociedade, que a institui e a define, na medida
mesmo em que a rede de sua informação represente uma instituição. O sistema de informação que, na União Soviética, na China ou nos Estados Unidos, produz, por exemplo, o 20º Congresso, a Revolução Cultural ou o caso Kelly, ilustra a sociedade por completo. É a forma de sua institucionalização. Mas, inversamente, tais acontecimentos veiculam todo um material de emoções, hábitos, rotinas, representações herdadas do passado que frequentemente afloram a superfície da sociedade. Lugar de projeções sociais e de conflitos latentes. Um acontecimento é como o acaso para Cournot, o encontro de várias séries causais independentes, um rasgão do tecido social que o próprio sistema tem por função tecer. E o mais importante dos acontecimentos é aquele que faz readquirir a herança mais arcaica. Aqui ainda o sistema dos países do leste fornece um instrutivo contraponto. Sem dúvida, ele não é indiferente de que estejam ausentes os fatos cotidianos. Esse resíduo revela precisamente, a partir do modo menor, o que há de mais secreto. Expurgando o que existe para além do fato cotidiano no acontecimento, o sistema do leste elimina pelo mesmo movimento a parte incontrolável e escandalosa de significações sociais que aparece no fato cotidiano. A partir desse momento, não é o acontecimento, sobre a criação do qual não tem nenhum poder que interessa ao historiador, mas o duplo sistema que se entrecruza nele, sistema formal e sistema de significação. E ele se encontra mais bem colocado do que ninguém para se apropriar desse sistema. Pois, por mais independente que possa parecer, o desdobramento de um acontecimento não tem nada de arbitrário. Se não é seu aparecimento, pelo menos seu surgimento, seu volume, seu ritmo, seus encadeamentos, seu lugar relativo, suas sequelas e seus saltos obedecem a regularidades que dão aos fenômenos aparentemente mais longínquos um certo parentesco e uma morna identidade. Os estudos de opinião de agora em diante clássicos poderiam utilmente duplicar-se em análises comparativas que estabeleceriam as sequências de informação, o desdobramento dos média, as relações da mensagem e da redundância, as reações em cadeia da difusão, em resumo, a fenomenologia formal do acontecimento. Um rápido estudo foi feito sobre a morte de João 23. A que comparações conduziriam monografias similares sobre as mortes nacionais, por exemplo, as de Stalin, Kennedy, Churchill, Adenauer, Togliatti, Nasser, de Gaulle? Quais homologias nas escansões de certos escândalos ou processos, casos sem relação imediata, como o caso Dreyfus e a Guerra da Argélia? A análise formal conduz espontaneamente à análise de significação. Não seria, para começar, senão a significação do aparecimento do sistema formal, que é ele próprio um acontecimento. Pois essa intrusão decisiva de uma factualidade nova, no fim do século XIX, no preciso momento em que a história científica, com o triunfo do positivismo, não se apropriou da noção de acontecimento, senão para aplicar somente ao passado sua eficácia exclusiva, exprimia qual mutação? Quais correlações estabelecer entre esses dois fenômenos contemporâneos? O nascimento de uma ciência que tem por objeto apenas os acontecimentos do passado e o surgimento de uma especificidade da história contemporânea? O historiador do presente não pratica, então, outra coisa para conseguir significações, senão o método seriado daquele do passado, com a diferença de que sua conduta tem por finalidade, aqui, culminar no acontecimento em lugar de procurar reduzi-lo.
faz conscientemente surgir o passado no presente, em vez de fazer inconscientemente surgir o presente do passado. Sabemos hoje que a noite de 4 de agosto não foi somente a hipocrisia histérica que Raymond Aron viu nas assembleias universitárias que reivindicavam em maio de 68. Era isso evidente em 5 de agosto de 1789 pela manhã? Somente o que se segue permite decidir a interrupção dos exames e seu questionamento. E não há dúvida de que, reciprocamente, as assembleias universitárias tenham expressado outra coisa além do que tinham pretendido explicitamente. O acontecimento tem como virtude unir num feixe significações esparsas. Ao historiador cabe desuni-los para voltar da evidência do acontecimento à colocação em evidência do sistema, pois a unicidade, para que se torne inteligível, postula sempre a existência de uma série que a novidade faz surgir. Mesmo a afirmação, abre aspas, é a primeira vez que, fecha aspas, supõe virtualmente a possibilidade de uma segunda, abre aspas, mesmo se permanecermos no nível do modelo cibernético da vida social, escreve corretamente Edgar Morin, o acontecimento informação é precisamente o que permite compreender a natureza da estrutura e o funcionamento do sistema, ou seja, o feedback, processo de integração ou rejeição da informação, quer dizer também da modificação conduzida seja no sistema, seja pelo sistema, fecha aspas. Sobre a erupção do vulcão, o historiador do presente, repetimos, não toma parte, diferentemente do historiador do passado, a quem a duração permite fazer artificialmente desses vulcões factuais tantas colinas testemunhas de uma paisagem que ele baliza. Mas, enquanto geólogo encontra sua soberania, é a ele que cabe identificar os níveis geológicos, as mudanças de explosões internas e os detonadores secundários, distinguir as realidades conflituais fundamentais dos mecanismos de integração e de reabsorção da lava expulsa. Não há diferença de natureza entre uma crise, que é um complexo de acontecimentos, e um acontecimento, que assinala em algum lugar dentro do sistema social uma crise. Uma dialética se instaura entre esses dois fenômenos, pois é o da mudança, diante da qual o historiador do passado se encontra tão desprovido quanto o historiador do presente. O futuro o desmentiria e, desprezando suas atribuições provisórias, destruiria as séries instituídas para fazer aparecer o próprio acontecimento numa outra rede, pois permaneceriam ainda significativas suas elaborações improvisadas no momento crítico. Fazem parte do próprio acontecimento. Toda a história da Revolução Francesa no século XIX não faz senão proclamar o inacabado do acontecimento revolucionário. Toda a literatura sobre maio de 68 acompanha inseparavelmente seu assunto. Revela uma impossível história de maio. A história contemporânea, essa exploração da atualidade, não consiste em aplicar ao presente métodos históricos testados pelo passado. Ela é o exorcismo supremo do acontecimento, a última sequela de sua resolução. Mesmo que seja contestada pela história, tal não impede que, assim como o acontecimento, ela tenha existido. É o nosso presente por inteiro que procura sua própria consciência através do novo estatuto que o acontecimento adquiriu nas sociedades industriais. A problemática do acontecimento que se encontra por fazer encontra-se estreitamente ligada à especificidade de uma história contemporânea. Numa sociedade dita de consumo, talvez o tratamento ao qual submetemos o acontecimento seja uma maneira, entre outras, de reduzir o próprio tempo a um objeto de consumo e nele investir os mesmos afetos. Se é verdade que a história só começa quando o historiador faz ao passado, em função de seu próprio presente,
perguntas das quais os contemporâneos não poderiam ter a menor ideia. Quem nos dirá, desde agora, qual inquietação se esconde por trás dessa necessidade de acontecimentos? Qual nervosismo implica essa tirania? Qual acontecimento maior de nossa civilização exprime a colocação desse vasto sistema de acontecimento que constitui a atualidade? É pela incapacidade de dominar o acontecimento contemporâneo, cujas consequências não conhecemos, que na época em que os positivistas registravam inconscientemente seu advento para fundar uma ciência da história, eles assinalavam o presente com uma imperfeição de princípio. Hoje, quando toda a historiografia conquistou sua modernidade a partir do apagamento do acontecimento, a negação de sua importância e sua dissolução, o acontecimento nos volta um outro acontecimento, e com ele, talvez, a possibilidade mesma de uma história propriamente contemporânea. Pierre Nora.